Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a genética do câncer. Então a gente vai ver quais são os conceitos principais envolvidos justamente com o câncer, reconhecer os mecanismos e tipos de genes envolvidos na carcinogênese e seu papel clínico, então os oncogenes e os supressores de tumor, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E também vamos entender quais são os cânceres esporádicos, os familiares e os hereditários. Então, o câncer é uma das doenças mais graves e comuns observados na medicina clínica. Ele é um nome dado a um conjunto de mais de 200 doenças que têm bastante coisa em comum. Ele é um nome dado para descrever as formas mais agressivas de neoplasia, um processo patológico caracterizado por uma proliferação celular descontrolada. E todo câncer, independente se ele é esporádico, familiar ou hereditário, se dá pelo acúmulo de mutações genéticas em células somáticas que se proliferam incontrolavelmente. E em que etapas essas mutações ocorrem? Bom, temos que ter em mente aí que essas mutações e danos no DNA, elas ocorrem o tempo inteiro, tá? Danos no DNA, elas vão acontecer em todas as fases, estão acontecendo a todo momento no nosso organismo. Mas as mutações são aqueles danos que permanecem, que não são corrigidos aí pelos mecanismos de reparo que as nossas células possuem. Então, a gente diz que as mutações aí que permanecem após aqui passar pela fase S, que é a fase de síntese, são as mutações aí que são relevantes no quesito transformação maligna. Trouxe alguns números só para a gente se situar aí do que a gente está falando. Aqui esse gráfico ele mostra a incidência de câncer em todos os sexos, os dois sexos. Isso aqui é um dado da GloboCan, um dado mundial de 2020. Então, o câncer ele é responsável por cerca de 8 milhões de mortes todos os anos aí no mundo. Os principais aqui, né, o de mama, mais de 2 milhões de casos por ano em mulheres. O de pulmão, aqui mais também de 2 milhões de casos e vários outros aqui também bem importantes. No Brasil, o cenário ele não é diferente. A gente encontra aí grandes números também de incidência e de morte nas estimativas do Brasil. Esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês é uma estimativa do INCA para o ano de 2023. Então, a gente tem por exemplo, aqui no câncer de mama, né? Mais de 73 mil novos casos são esperados para o ano de 2023. E no caso dos homens, o mais esperado é o câncer de próstata, mais de 70 mil casos também novos aí para os homens de câncer de próstata. Então, mais de 100 tipos de câncer a gente conhece e eles conseguem ser agrupados em alguns tipos conforme o tipo de célula que ele se iniciou. Então, nós chamamos de carcinoma aqueles cânceres que se originaram em células epiteliais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, como o adenocarcinoma, células que produzem fluidos e muco, então o câncer de mama, o câncer de próstata, câncer no cólon. Também carcinoma de células basais, carcinoma de células escamosas, como o carcinoma epidermoide, carcinoma de célula transitória, epitélio de transição ou urotélio, então os que acometem, por exemplo, o sistema urinário e os rins. Temos também os tipos sarcoma, que são os cânceres que se originam em células de origem mesenquimal. Então, a gente tem tecidos como ossos, tecidos moles, músculos, tecido adiposo, vasos sanguíneos, linfóides e tecido fibroso, como tendões e ligamentos, tá? Esses tecidos aí são passíveis a gente desenvolver o sarcoma. O osteosarcoma, por exemplo, é o câncer de osso mais comum no mundo. Temos também os tipos que a gente chama de hematopoiéticos ou linfóides, né? A leucemia, por exemplo, são cânceres aí que se desenvolvem na medula óssea, sem tumor sólido propriamente dito. Pode ocorrer, então, leucócitos anormais, eles vão atingir a corrente sanguínea e outros órgãos e podem também aí fazer um processo de metástase. Um exemplo é a leucemia aguda ou crônica, ou linfóide ou mieloide, são exemplos. Já os linfomas, a gente tem linfomas aí que envolvem os linfócitos B e T. Também temos os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. São um grande grupo aí de diferentes tipos de câncer. Os
padrões de herança do câncer, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, tá? O câncer, ele pode ser uma doença multifatorial, que é a grande maioria dos casos, de 90% a 95%. Nesse tipo de padrão de herança, a gente vai ter o envolvimento de diversos genes afetados e também a contribuição do ambiente, tudo isso interagindo para desenvolver o câncer. E nas doenças monogênicas, que seguem um padrão de herança clássica, digamos assim, ou mendeliana, que é a menor parcela dos casos, de 5 a 10%, há um padrão justamente de um único gene envolvido, geralmente no início ali do desenvolvimento do câncer, tá? Nos casos de câncer monogênico, a gente tem um tipo específico que é o câncer hereditário. No câncer hereditário, a gente observa, principalmente nos heredogramas, né, um agrupamento de câncer na família devido a alterações genéticas hereditárias que podem ser transmitidos de pais para filhos. Já os cânceres multifatoriais, a gente consegue agrupar eles em dois grupos também. O câncer familiar, onde a gente observa uma agregação familiar, mas essa agregação ela não é completa e não pode ser unicamente explicada por uma mutação familiar. Então, ela também envolve aí fatores ambientais. E também o tipo mais comum, que é o câncer esporádico, que ele acontece em 1 ou 2 casos naquela família. E eles não são explicados por uma pequena parcela de genes com alta penetrância. Muito pelo contrário, a explicação deles é devido a várias alterações em vários genes e mais o componente ambiental atuando em conjunto. A importância da gente saber qual é o padrão de herança envolvido no desenvolvimento daquele câncer é no sentido do aconselhamento genético. Então, se a gente sabe que aquele câncer ele é um câncer monogênico, por exemplo, a gente pode estimar quais são as chances daquela família também ter outros casos daquele mesmo tipo de câncer. Se a gente sabe que aquele câncer é devido a um padrão familiar, a gente também pode ficar com uma atenção maior naquela família, porque talvez essa família ela compartilhe aí também fatores ambientais, como por exemplo o local onde se vive ou os mesmos hábitos alimentares. E a gente pode, através disso, fazer modificações nesses hábitos, para evitar que alguém, né, da família, mais alguém da família, desenvolva aquele câncer, tá? E também vale para os cânceres do tipo esporádico. A gente conhecer qual é o padrão de herança também vai trazer um benefício tanto no prognóstico quanto no diagnóstico dos cânceres aí no mundo. O câncer como uma doença hereditária, ele geralmente está associado aqui a síndromes mendelianas, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, como mama e ovário, onde mutações em genes como BRCA1 e BRCA2 estão bastante envolvidas em alguns tipos, né? Lembrando que aproximadamente 5% do total dos casos é uma doença hereditária. Também a síndrome de Li-Fraumeni, onde tem uma alteração aqui no TP53, é um gene bastante importante do ciclo celular. Tumores endócrinos, como a mutação no gene RET. Melanoma, câncer de próstata, retinoblastoma, que tem o envolvimento aqui do gene RB, e também de cólon, tá? E outros cânceres também são considerados hereditários. Já o câncer como uma doença multifatorial, como eu já falei anteriormente, são vários fatores atuando em conjunto. Então, tem sim a genética, tem fatores genéticos. Geralmente são genes que a gente chama de baixa penetrância, ou seja, uma alteração naquele gene não vai ser tão importante para o desenvolvimento da doença. Mas ele, em conjunto com outras alterações e em conjunto com fatores ambientais, aí sim pode desencadear no desenvolvimento do câncer. Então, aqui a idade avançada a gente vê nas doenças de câncer multifatorial, geralmente acomete pessoas de uma idade mais avançada. Exposições, por exemplo, à radiação ultravioleta, também ao hábito tabagista, ao sedentarismo, então diversos cânceres têm relação direta com o sedentarismo e a obesidade, mau hábito de alimento, enfim. Relembrando, né, o câncer ele é o acúmulo de mutações genéticas em células somáticas. Importância maior aqui a gente tem que lembrar dos genes que envolvem o controle do ciclo celular.
Esse controle do ciclo celular se dá em diversos momentos do nosso ciclo celular. Por exemplo, aqui em G1 a gente tem uma proteína bastante importante, que é a TP53, codificada por um gene com esse mesmo nome. E essa proteína ela vai ser essencial aqui justamente para verificar se o nosso DNA está íntegro e se pode passar para a próxima fase, que é justamente a fase de duplicação. Então, a maioria dos cânceres, eles envolvem aí mutações em genes aí envolvidos justamente com esse controle, com os mecanismos de reparo celular. Especificamente com relação aos genes que controlam esse ciclo celular, a gente pode agrupar eles em dois grandes grupos, os genes supressores de tumor e os proto-oncogenes, tá? Lembrando que todo processo cancerígeno, ele envolve mutações em diversos genes, tá? Então, a gente vai ter o acúmulo, aqui a gente vê nessa figura uma célula normal, acontece uma mutação, essa célula, ela adiciona aí uma mutação ao seu DNA, depois vai ter uma próxima mutação e assim a célula vai acumulando essas mutações e se tornando aí uma neoplasia. Então, o câncer, ele sempre se dá dessa forma, um acúmulo de mutações. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada tipo de mutação. Os oncogenes ativados nada mais são do que uma versão do seu proto-oncogene que foi mutada, tá? Então, em geral, os oncogenes, a gente diz que eles têm as mutações nos oncogenes, elas têm aí um ganho de função nas células tumorais. Eles eram genes anteriormente normais, como proto-oncogenes. Quando tem essa mutação, eles ganham uma função tumoral. E geralmente há uma expressão aumentada desses genes. Então aqui eu trouxe uma figura com alguns exemplos de como que esses proto-oncogenes, eles podem virar oncogenes, eles podem se transformar em oncogenes. Então, por exemplo, aqui pode ocorrer uma mutação codificante justamente nesse proto-oncogene e um único alelo mutado já basta para ocorrer a ativação desse oncogene. É o que acontece, por exemplo, nos genes da família Ras, que codificam aí proteínas envolvidas na sinalização intracelular. Então, pode ocorrer uma única mutação numa das cópias, né, um alelo mutado, ela já vai apresentar uma proteína normal, ela não vai executar mais a mesma função que ela executava antes. A gente pode também ter um mecanismo aí de ativação de um oncogene por uma translocação, e aí gerar uma proteína totalmente nova. É o que acontece, por exemplo, no que a gente chama de cromossomo Filadélfia, que é responsável aí por 90% dos casos de leucemia mieloide crônica. Nessa formação ocorre uma passagem de um pedaço do cromossomo 9 para o cromossomo 22 e vice-versa. Um pedaço do cromossomo 22 vai para o cromossomo 9. Se formam, então, dois novos cromossomos, né? Um 22 aqui com um pedaço, um 9, né? Com um pedaço do cromossomo 22. E o cromossomo que a gente chama de Filadélfia, que é esse menorzinho aqui. Esse cromossomo Filadélfia, a união desses pedaços do cromossomo 9 com o cromossomo 22, forma um novo gene, que é o gene BCR-ABL. Esse gene BCR-ABL, ele codifica uma proteína envolvida aí justamente com a proliferação celular e a sobrevivência. Então, tornando as células que possuem esse cromossomo com maiores chances aí de erros durante o ciclo celular e dela proliferar aí como um câncer. Então, a gente tem aqui uma proteína nova por conta de uma translocação. Também podem ocorrer aqui, através da amplificação gênica, uma produção em grande quantidade daquela proteína. Então, houve uma alteração onde havia uma única cópia daquele proto-oncogene. Várias cópias foram sendo feitas aí ao longo da evolução daquela célula, e aí ela tem uma quantidade excessiva daquela proteína, quando na realidade ela deveria ter bem menos quantidade. Essa quantidade excessiva, ela também pode ocorrer através de uma mutação numa região reguladora. Então, as regiões reguladoras, como por exemplo a 3'-OTR, são regiões justamente que vão aí ser responsáveis pela quantidade justamente de RNA mensageiro que vai ficar disponível para a célula produzir a sua proteína. Então, se acontecer aqui numa região reguladora, por exemplo, também pode aumentar a quantidade expressa daquela proteína. Isso acontece, por exemplo, nos genes aqui conhecidos como HER2 e no MYC, no câncer de mama também isso pode acontecer.
Já os genes supressores de tumor, eles têm um papel diferente dos oncogenes. Eles têm um papel de manter o comportamento das células sob controle. Mutações causam uma perda de expressão de proteínas necessárias para controlar o desenvolvimento dessas neoplasias. E para ocorrer o processo oncogênico, é necessário que ambos os alelos, né, nos 2 cromossomos, sejam mutados. Diferente do oncogene, né, que bastava um único alelo mutado. Um exemplo é o que ocorre justamente no retinoblastoma. É um tipo de câncer bastante raro, que corresponde a aproximadamente 3% dos cânceres infantis. E existem 2 possibilidades desse câncer acontecer. Tá? Ele sempre é uma mutação nesse gene, o gene RB1. E ele pode ser acontecer tanto de uma forma esporádica quanto por uma forma familiar. Na forma esporádica, a gente tem 2 eventos de mutação. Então, a gente tem que, por exemplo, uma mutação lá numa célula da retina já, e aí uma segunda mutação também nessa mesma célula que já havia sido mutada ocorre, e aí sim a gente tem o desenvolvimento do tumor. Já no caso familiar, um dos gametas aí que forma o zigoto do indivíduo, ele já vem com uma cópia mutada. Então, por exemplo, nessa figura aqui, tá esse espermatozoide, ele tá mutado para esse gene. Então, esse indivíduo, ele, em todas as suas células, vai ter um alelo mutado, incluindo nas células da retina. E aí, um segundo evento de mutação ocorre, aleatória, né, nessas células que já possuíam antes um cromossomo mutado. Geralmente, os casos da forma familiar, eles acometem os 2 olhos, porque essas chances dessas mutações ocorrerem são bastante grandes. E a forma esporádica já não, ela geralmente acomete um único olho. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês com alguns exemplos de genes supressores de tumor que, se mutados, podem aí ocasionar algumas doenças, tanto familiares quanto casos esporádicos. Então, eu já trouxe aqui o exemplo, né, do RB1 para vocês. No caso do TP53, a gente tem a síndrome de Li-Fraumeni, nos casos familiares, e casos esporádicos pode levar aí câncer de pulmão, câncer de mama e muitos outros. Temos também aqui o gene APC, ele, nos casos familiares, ele pode levar a polipose de adenomatosa familiar, e nos casos esporádicos, ele pode levar também a um câncer coloretal. O BRCA1 e o BRCA2, muito famosos aí por conta do câncer de mama, pode levar justamente a câncer de mama e ovário familiares, e na população em geral também, se acontecer mutação nesses genes, pode levar ao desenvolvimento do câncer nesses 2 tipos de tecido. E quais são os mecanismos moleculares envolvidos aí com essas modificações nesses genes, tá? Um mecanismo bastante importante é ter instabilidade genômica, tá? E a instabilidade genômica ela pode se dar aí por 3 eventos, tá? Um número cromossomo alterado, então um número cromossômico que é alterado, translocações ou duplicações, e também aqui mutações e alterações de regulação, tá? A instabilidade genômica ainda ela pode ser dividida em 3 tipos, que é a instabilidade cromossômica, problemas de reparo de DNA e também uma telomerase danificada, que não está executando as suas funções de forma correta. Uma característica importante dos cânceres é que eles são heterogêneos, a gente vai ver isso numa figura mais para frente, tá? Mas sempre vai haver tipos diferentes de célula dentro daquele tecido tumoral, com relação ao DNA. Então, cada célula carrega diferentes tipos de mutação. E a gente pode separar essas linhagens aí em sublinhagens. Agora vamos com alguns exemplos de defeitos, principalmente no defeito de reparo. O xeroderma pigmentoso é uma doença onde ocorre um defeito num DNA que é responsável aí pelo reparo do DNA. É um distúrbio autossômico recessivo do reparo do DNA, caracterizado aí fenotipicamente por essas manchas e tumores aí na parte do corpo, principalmente as expostas ao sol. Um outro exemplo de doença onde há problemas no reparo do DNA é o câncer de mama. Eu já falei aqui para vocês, né, do BRCA1 e do BRCA2. Se há uma mutação em um desses genes, as chances da
da mulher desenvolver o câncer de mama aumentam em 85%. Esses genes, eles produzem proteínas nucleares envolvidas com a resposta celular a danos de quebra, principalmente de fita dupla do DNA. E aí essas mulheres, elas têm uma chance maior de desenvolver. E com relação agora ao direcionamento terapêutico, do que a gente fala aí de termos mais atuais do câncer. A gente tem no câncer, em todos os tipos, em qualquer tipo, a gente tem algumas características em comum, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma sustentação do processo proliferativo, independentemente da sinalização, e a gente pode direcionar terapias mesmo com relação a essa característica do câncer. Então, todos os cânceres, eles evadem a destruição imunológica, né? Eles fogem do sistema imunológico. Então, a gente pode tratar com uma imunoterapia específica para isso. Todos os tumores, eles provocam inflamação, então a gente pode tratar aí com anti-inflamatórios seletivos para aquele câncer. Enfim, tá? São várias as marcas que os cânceres têm como características e existe uma grande infinidade agora de tipos de tratamento para essas condições. Trouxe aqui algumas perguntas para vocês, para a gente pensar. Todas as células de câncer, de tumor primário, são idênticas geneticamente? Eu quero que vocês pausem aí o vídeo e pensem um pouquinho a respeito antes de eu passar para a resposta. E é falso, eu acabei de falar, né? Eu não mostrei aqui nessa figura, mas aqui no centro da figura, ó, a gente pode observar que o câncer, um tumor, ele é um emaranhado aqui de diferentes células. Então, tem vasos sanguíneos, tem sublinhagens de tumor aqui no meio desse tumor. Então, não, tá? É falsa essa afirmação. Eles não são geneticamente iguais, muito pelo contrário, são geneticamente diferentes. A gente consegue separar essas linhagens, inclusive, tá? Tanto com relação a polimorfismos, quanto com relação à expressão de determinadas proteínas, são bem diferentes. E também são diferentes, né, o tumor primário dos tumores aí que, por exemplo, causam uma metástase. Aqui uma outra afirmação para a gente pensar, tá? Proto-oncogenes são genes normais que promovem a proliferação celular e, quando mutados, podem se tornar oncogenes. Quero que vocês pausem aí o vídeo e pensem a respeito. E é verdadeira essa afirmação, a gente viu justamente isso, né? Eles são genes normais que, se mutados, eles podem aí levar ao processo de oncogênese. Então, independentemente do fato do câncer ocorrer esporadicamente ao indivíduo ou como resultado de uma mutação somática ou repetidamente em diversos indivíduos da mesma família, o câncer ele é considerado uma doença genética, tá? Sempre vai ter um envolvimento genético. Um oncogene é um gene de ação dominante responsável pelo desenvolvimento de tumores. Quando ativado por uma mutação, a superexpressão ou a amplificação dos oncogenes pode levar à transformação neoplásica em células somáticas. Já os genes supressores de tumor são genes normais envolvidos na regulação da proliferação celular. A perda devido a mutações ocorridas em ambos os alelos pode levar ao desenvolvimento de tumores, como no caso do gene do retinoblastoma ou no gene também do TP53. E a identificação de pessoas sob risco aumentado para um câncer antes do desenvolvimento é um objetivo importante aqui da nossa pesquisa clínica. E também aqui como um importante fator para o aconselhamento genético. Essas foram as referências utilizadas na aula de hoje e por hoje é isso. Até mais!